E se ao se apaixonar por um colega de trabalho, você acabasse caindo de paraquedas em um movimento que luta pela libertação do país de uma ditadura terrível? E se esse amor não fosse apenas sobre o romance, mas sobre escolhas entre vida e morte? Sobre arriscar tudo, inclusive o próprio conforto e segurança, por uma causa que antes você nem reparava, que antes você nem se dava ao trabalho de pensar a respeito. O amor entre Lavínia e Felipe em A Mulher Habitada é ao mesmo tempo doce e revolucionário. E vai mostrar que alguns reencontros não mudam só a gente, mas às vezes também até o rumo de toda a história. Mas não só isso. Imagina se dentro de você habitasse também o espírito de uma guerreira de anos atrás. Uma guerreira que enfrentou conquistadores e carregava nas veias esse espírito de lutar pelos que precisam. E que agora fala também no seu sangue, fala dentro de você que você também precisa lutar. Bem-vindo à Mulher Habitada, da Gioconda Belli. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim, sejam muito bem-vindos ao meu canal Entre Livros e Rascunhos. Aqui eu compartilho bastante sobre as minhas leituras favoritas e também um pouquinho sobre a minha vida como escritora. Se você ainda não me conhece, eu sou a autora do livro Se Não Fosse Por Você e ele está disponível, inclusive lá na Amazon, tanto em formato físico como formato digital, inclusive no Kindle Unlimited. No vídeo de hoje eu quero convencê-los a ler essa obra-prima que é A Mulher Habitada, da Gioconda Belli. E eu confesso pra vocês que eu não conhecia ainda a Gioconda Belli e que eu dei uma pesquisada e eu vi que ela foi super premiada. Inclusive tá aqui escrito, ó, vencedora do prêmio Casa de las Américas. Achei chique. A Gioconda Belli, ela é uma escritora, poeta e ativista nicaragüense. E esse livro, A Mulher Habitada, foi o seu romance de estreia. Eu fico tipo assim, mano, como pode a pessoa escrever essa obra-prima como romance de estreia? Inclusive, ele já é considerado um clássico no latino-americano. O que eu achei muito incrível nesse livro, antes de eu contar um pouquinho mais pra vocês da história e tal, é como todos os personagens são extremamente esféricos. Você não consegue ver por que eles estão ali de forma muito óbvia. Cada um meio que tem sua vida, tem seus objetivos, tem seus defeitos, suas qualidades, seus medos, sua coragem e tudo mais. Todos eles têm um passado e também um futuro pelo qual eles querem ou não lutar. E principalmente a Lavínia, ela é uma protagonista que pra mim, cara, foi muito marcante, porque ela é uma mulher que ela começa o livro muito alienada. Ela cresceu, cara, numa bolha ali dessa, como fosse essa alta sociedade, né, a nobreza quase ali desse país. É um país imaginário, ele chama, esqueci o nome. Fáguas. Então o país se chama Fáguas, país imaginário, que pelo que eu entendi, permeia também outras obras dela, eu ainda não li outras obras, tá? E ela, por ser super da nobreza, assim, ela foi muito blindada das injustiças dessa ditadura imposta nesse momento que a gente vê. Então ele se passa ali na década de 70, mais ou menos, e mesmo havendo muitas injustiças, mesmo havendo pobreza, muita miséria, muita dor ao seu redor, a Lavínia, como ela vem de uma família muito abastada, muito rica, muito privilegiada, ela nem vê, nem tem contato com essas pessoas. Até que, conforme o livro vai avançando, ela se vê forçada a enfrentar de frente e pelo menos reconhecer essa existência dessas injustiças e até que ela resolve também conseguir lutar por elas. Uma coisa que eu achei sensacional também nesse livro é que ele é dividido em 2 pontos de vista. Então, os capítulos normais são narrados em terceira pessoa, mas a gente acompanha a Lavínia, a história da Lavínia. E alguns outros capítulos, meio que no início, assim, algumas cenas permeadas ao longo do livro, são narradas pelo espírito de uma indígena que lutou anos atrás na colonização desse país contra os espanhóis, que no caso eram os colonizadores. Então a gente acompanha tanto a história dessa índia, que é a Itza, como depois, após sua morte, ela se transforma num espírito que vive inicialmente na laranjeira, que tá plantada na casa da Lavínia, e depois, quando a Lavínia toma um suco de laranja da laranjeira, ela começa a habitar a Lavínia. Daí o nome Mulher Habitada, porque o espírito dessa índia, ele meio que é onipresente, então ele está tanto na laranjeira como na Lavínia em si, começa a acompanhar a vida da Lavínia, começa a ver as lembranças dela, as emoções dela, o que ela tá passando naquele momento, tenta entender o lado da Lavínia também, mas as emoções dessa índia também afetam a Lavínia, dão uma coragem a mais em momentos que são importantes e acompanham e torcem por ela
ao longo de todo o livro. Então, os capítulos narrados pela Itza, que é essa índia, são muito lindos, são muito poéticos. Parece até outra pessoa escrevendo, assim, como uma linguagem um pouco até mais rebuscada e tudo mais. Mas, cara, é lindo de ler, é muito incrível. E aí, outros personagens importantes que a gente vai acompanhar. Felipe, que é como fosse um veterano da Lavínia no escritório de arquitetura em que ela começa a trabalhar, que logo ali no início do livro a gente descobre que ele faz parte de um movimento de libertação do povo desse país. Então, lutando às escuras e, claro, escondido contra uma ditadura que é extremamente violenta, extremamente pesada. Então, ele faz parte desse movimento e ele acaba envolvendo ela, primeiro de forma quase que acidental, e depois ela mesma vai se transformando e vai vendo sentido naquilo e vai querendo também tomar parte e tentar lutar também pelo futuro do país e do seu povo. E é muito incrível que conforme a gente vai avançando na história da Lavínia, a gente acompanha também a evolução dela, que não é assim, ó, aí eu era uma pessoa completamente alienada, de repente estou dentro de um movimento nacional pela libertação. Não. Pouco a pouco ela vai questionando sua identidade, questionando seus costumes, questionando a vida que ela teve, a vida que ela pode ter, se comparando com as outras pessoas daquele país, entendendo até que ponto as suas ações também fazem diferença, até que ponto ela pode sim lutar por algo melhor e como ela pode contribuir. Então a gente acompanha essa transformação, são muitas reflexões que ela faz, ela vai começando a ver as pessoas do ciclo dela de forma diferente, ela começa a ver as prioridades dessas pessoas do ciclo dela como coisas pequenas frente a tudo que está acontecendo. Então você consegue acompanhar muito essa transformação dela e, cara, é muito incrível todas essas reflexões. E a pessoa que ela se torna no final é quase reconhecível, assim, da pessoa que ela era no início. E eu tenho certeza que você também, como leitor que faz essa jornada junto com ela, vai também passar por essa transformação. Mas não é um livro só de reflexões e de militância e de feminismo e dessas coisas, não. Vai te prender também pela própria história, pelos acontecimentos, pelos personagens. Você quer ver que fim tudo aquilo vai ter, qual vai ser o grande golpe que eles vão dar, se eles vão conseguir ou não, qual vai ser o desfecho de tudo aquilo. Você vai conhecendo novas pessoas dentro do movimento, então pessoas do ciclo dela também que fazem parte, que ela jamais tinha imaginado. Ela vai também trabalhar em trazer outras pessoas, em agir a favor do movimento. Então tem momentos que ela vai treinar, vai aprender a mexer com arma, vai aprender os movimentos e tudo mais. É muito legal acompanhar essa parte também. Então, na minha cabeça, como eu tava lendo, eu fiquei, gente, isso lembra muito livro de fantasia, sabe? Quem gosta de ler fantasia e tudo mais, tem um pouco essa vibe, sabe? De tipo, o casal ou as pessoas ali, os personagens principais, lutando contra um determinado governo, contra um determinado, como se fosse um vilão, assim, sabe? Então eles têm que traçar os planos, e aí vai tentando cumprir o plano, aí dá tudo errado. Aí como que a gente vai resolver agora? E aí faltam recursos de um lado, tem recursos de mais de um outro. Então essa parte toda como se fosse quase que uma aventura por trás ali do livro, também é super interessante e te prende. Não é uma leitura daquelas leituras que você fala, ai, vou ler pelo aprendizado só. Não, a gente tem, claro, todas essas reflexões, tudo isso é muito, muito forte, muito presente aqui no livro, porque, poxa, é um excelente livro, mas a própria história em si é divertida também. Não divertida no sentido de, você vai ficar rindo, não, mas no sentido de ser algo que te prende, que te faz querer indicar para outras pessoas, que te faz querer ler até o fim, que não fica pesado, não fica pedante, muito pelo contrário, você quer saber o desenrolar de tudo que tá acontecendo, sabe? Então assim, só vai. Mas quando a gente tá falando de reflexões e aprendizados, cara, que é o que não falta. Então a Gioconda trata muito do papel da mulher nas lutas sociais, do papel do indivíduo como um todo nas lutas sociais. Trata também das heranças indígenas que esse país, e acho que a gente pode trazer até pra gente também, tem na vida atual e como o passado também ecoa no presente. Trata muito sobre essa questão que eu falei de transformar uma pessoa praticamente alienada em uma pessoa mais empática, uma pessoa que não só vê o que está acontecendo, como quer fazer algo para mudar essa realidade. Então achei até legal que eu vi aqui agora, que tá aqui atrás. Olha, uma ardente história de amor, coragem, solidariedade e morte, em que a realidade e fantasia andam em harmonia. A vida dessas personagens são ligadas ao destino de um país e à luta de um povo por dignidade. Isso foi a Isabel Allende que escreveu. Achei genial, é bem isso mesmo. Se você ainda não se convenceu por tudo que eu falei, aqui vão 3 motivos para você ler A Mulher Habitada, da Gioconda Belli. Primeiro, a protagonista feminina é super complexa e ela é zero
zero perfeita no início, continua imperfeita no final, mas a gente consegue ver claramente ali o seu arco de transformação. Ela vai de uma pessoa 100% alienada, que cresceu e viveu e vive ainda numa bolha, para uma pessoa completamente engajada politicamente, lutando ali pelo movimento de libertação. Essa transformação é super inspiradora e poderia estar acontecendo com qualquer um de nós, de tão real que é. 2. Tem uma mistura muito equilibrada entre misticismo e realismo, porque a gente consegue acompanhar tanto a história real ali da Lavínia, né, acontecendo no mundo, como também os pensamentos e as vivências da Itza, que é o espírito da indígena que habita ali a Lavínia, né, no sangue dela mesmo. E aí isso cria todo um elo poético ali entre passado e presente, entre a luta que foi e a luta que está sendo. 3. O impacto histórico e social desse livro, cara, é imensurável. É um romance que abre muitos diálogos sobre identidade política, memória, alienação também. E tudo isso sem perder aquele gostinho que a gente tem de quando a gente lê um livro que nos prende, uma história que nos prende, os personagens que nos encantam. Eu espero muito que você coloque A Mulher Habitada aí na sua lista de leitura. Tem essa versão física, essa edição maravilhosa, mas também está disponível no Kindle Unlimited. Então, se você é assinante do Kindle Unlimited, vale super a pena para você ler por lá também. Tá bom? Espero muito que vocês gostem. Quem já leu aí, deixe aí nos comentários o que achou. E depois que você ler também, vem me contar se isso transformou ou não o seu jeito de pensar. Então é isso, se você gostou, aproveita e deixa um like no vídeo e se inscreva no canal. Se você quer pôr mais leitura na sua vida, vai ser um prazer te ajudar com algumas indicações de leituras boas e excelentes que eu já tive por aqui, tá bom? Então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!